TV Farol, a TV feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce e Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce e Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você. Boa noite, Alagoas. Está no ar mais um programa Segurança em Debate, uma realização do IFOSPAM em parceria com a TV Farol. Hoje teremos um Segurança em Debate diferente. Não vai ser aquele tradicional bate-papo, nem mesmo as nossas entrevistas já habituais. Hoje o Segurança em Debate responderá às perguntas que chegam aqui dos nossos telespectadores. Diretamente, os seus questionamentos serão respondidos. Lembrando a vocês que podemos também respondê-lo através do Facebook e do Twitter. O Facebook é Segurança em Debate e o Twitter, @seguemdebate, com G mudo, como você está vendo aqui embaixo no visor. Vamos lá, a primeira pergunta. Eu sou obrigado a andar com documento de identidade? Qual a importância? A legislação brasileira não o obriga a utilizar, portar consigo o documento de identidade. Entretanto, isso só lhe trará vantagens, porque esse documento facilita no momento da abordagem policial, quando seu nome é verificado, em muitas situações você será liberado rapidamente. Ao contrário, ou confirmando isso, no momento de adversidade, como por exemplo um atropelamento, um acidente de trânsito, qualquer coisa desse tipo, um momento de que você tenha que chegar a ser socorrido até um hospital, chegando lá sem documento de identidade, fica difícil para o serviço social daquela unidade estabelecer contato com a sua família.
Muitas vezes isso pode ocorrer no município vizinho a Maceió, nem mesmo aquela família preocupada que vai até os hospitais daqui conseguirão alcançá-lo. Então essa identificação ajuda o contato da sua família. E vamos adiante. Em muitas situações, infelizmente, pessoas que se envolvem em acidentes ou coisas do gênero chegam a morrer. Pior ainda, a pessoa pode ser enterrada como indigente mais adiante. Tudo que um documento não permitiria, se você tivesse ali com a sua identidade. Outra situação, se você se envolver em alguma briga ou coisa do gênero, for parar numa delegacia para ser indiciado, aquele que não está identificado com documento civil, com foto, pode ter que deixar as digitar na delegacia. Antigamente chamavam tocar piano na delegacia. Então, para evitar tais constrangimentos, porte seu documento de identidade. Ele lhe salvará de determinadas situações não muito agradáveis. Durante uma blitz, se eu for parado, posso impedir que revistem meu carro? Isso não é possível. O Código de Processo Penal brasileiro é bem claro ao permitir que, havendo suspeita devida de qualquer cidadão, ele pode ser revistado pessoalmente, assim como o seu veículo. Aquelas pessoas que entendiam no passado e defendiam que o carro era uma extensão da residência e, por conta disso, seria necessária uma determinação judicial para uma busca no veículo, já ficaram ultrapassadas. Você será, sim, revistado, seu automóvel da mesma forma, pelo bem da segurança coletiva. Não há possibilidade de negar tal abordagem. Poderá, sim, se isso ocorrer, chegar a uma delegacia de polícia com um procedimento de desobediência contra quem não atende essa determinação. Não faça. Permita o acesso ao seu carro, acompanhe, sim, a abordagem, a revista no automóvel, é seu direito, mas se negar, não é interessante nem conveniente. Qual a diferença entre roubo e furto? Realmente, isso é muito comum. Até pessoas da imprensa, pessoas muitas vezes até do meio jurídico cometem esse equívoco. E bela colocação que nos permite explicar claramente o que é um fato, o que é o outro. Os dois são crimes, tanto o roubo como o furto. Ocorre que o furto não existe violência contra a pessoa. A lei brasileira diz subtrair coisa alheia móvel. Você percebe que não há violência nessa ação. É aquela conduta do batedor de carteira que se aproveita do indivíduo distraído, vai lá, pega a carteira e a pessoa que foi furtada nem percebe que teve seu bem levado. É um indivíduo que, percebendo uma porta encostada, empurra a porta, vai lá e pega o patrimônio. Não existe violência no furto. O bem móvel é levado sem violência à pessoa. Já no roubo, existe sim a violência, através de uma arma de fogo, através de uma faca ou até mesmo da grave ameaça, sem arma nenhuma, um indivíduo de 18 anos, forte, chegando numa velhinha e dizendo que ela tem que entregar tudo, certamente ela o fará porque se sentirá ameaçada. Então, no roubo existe sim a violência, quer seja dessas formas que eu falei ou através de medicamentos que inviabilizem a defesa da vítima, levando dessa forma o bem da vítima. Então, o roubo existe a violência, é subtrair coisa alheia móvel utilizando-se de violência ou grave ameaça. Quando o cidadão fala para um profissional da área policial, fui roubado, ele imediatamente pensa que a pessoa recebeu uma arma na cabeça, uma faca, e muitas vezes ela quer dizer que alguém ingressou na casa e rapidamente pegou um bem sem que ela nem percebesse. Tal situação é de furto, não de roubo. Então não confunda mais. Se houver violência à pessoa, roubo. Se não houver, furto. Pode acontecer de ter violência ao objeto, quebrar uma porta para entrar na casa. Continua sendo furto. Roubo jamais. Quanto tempo eu tenho que esperar para fazer um BO de desaparecimento? Essa pergunta é muito boa. Ao longo da história brasileira, ficou cunhada aquela expressão que deveriam esperar 48 horas, 24 horas após o desaparecimento para fazer o registro de ocorrência de desaparecimento. Já ficou determinado atualmente que não existe esse prazo. O prazo é dado pelo bom senso da família. Quando se trata de uma criança, por exemplo, de 5 anos de idade, que nunca se afasta da residência, está sempre sob os olhos dos seus responsáveis, essa comunicação pode ser imediata. Percebeu-se que essa criança sumiu, poucos minutos depois pediram o apoio da polícia no registro de ocorrência, que inclusive é um cadastro nacional de pessoas desaparecidas.
Quando se trata de uma pessoa de mais idade, um adolescente, um adulto, que tem a questão do trabalho, se afasta de casa ao longo do dia, conhece diversas pessoas, a gente está acostumado a estabelecer contato a todo momento pelo telefone celular, mas durante algum momento esse celular sai do ar, essa pessoa nós temos que entender que há a possibilidade dela estar ausente de casa espontaneamente por um período maior. Então, esse comunicado precoce pode sim atrapalhar. Devemos esperar um pouquinho mais, mas não há prazo. Se a família, pelo contexto, entender que houve desaparecimento em poucas horas, pode sim fazer o registro de ocorrência. Não há necessidade de aguardar 24 nem 48 horas para registrar qualquer desaparecimento. O que acontece se eu for pego na lei seca dirigindo, tendo ingerido bebida alcoólica? A situação do consumo de bebida alcoólica somada à direção de veículo automotor cada vez fica mais grave. Felizmente, porque o Brasil já está cansado de conviver com mais de 40 mil mortes ao ano relacionadas ao trânsito. Então, uma das formas de reduzir isso tem se dado através de apertar a lei no combate ao uso do álcool associado ao trânsito. Sendo assim, aquele indivíduo que é pego conduzindo o automóvel após a ingestão de álcool, recentemente entrou em vigor uma nova lei que praticamente dobrou o valor da multa, passando para mais de R$ 1.900 e possibilitando que o indivíduo seja conduzido para a delegacia sem nem mesmo fazer o teste do etilômetro, o popular bafômetro. Se ele apresentar características, sinais de que está alcoolizado, ele será levado para a delegacia autuado em flagrante delito, ficará preso ou, em algumas situações, conseguirá pagar a fiança, será liberado, mas responderá processo criminal. Além de ter sua carteira nacional de habilitação apreendida, seu veículo só sairá do local quando tiver um condutor habilitado, ficando com a multa também gravíssima. Então, não é conveniente mais essa associação de bebida alcoólica com direção de veículo automotor. As câmeras em nossa cidade realmente funcionam? Essa questão das câmeras se tornou uma crescente. Aqui em Maceió, por exemplo, recentemente tivemos a inauguração das primeiras câmeras da Secretaria de Estado de Defesa Social, que estão registrando em alguns pontos considerados chaves da cidade a movimentação e os possíveis delitos que ocorram. Essas câmeras têm a particularidade, inclusive, de conseguir aproximar a imagem até 1 quilômetro de distância das mesmas. Esperamos que elas sejam um verdadeiro avanço no combate à criminalidade na cidade. Além das câmeras da Secretaria de Defesa Social, temos também as câmeras da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT. Essas são destinadas a pegar as infrações de trânsito. O indivíduo poderá ser até mesmo multado em algumas situações, baseado nos flagrantes dessas câmeras. Então, mais uma aí para observar a conduta do maceioense no trânsito. Além dessas duas, a esfera estadual, a esfera municipal, temos que lembrar que temos inúmeras câmeras privadas. Aquele que na sua residência coloca ali no prédio, na porta da sua casa, os prédios, comerciantes que assim o fazem. Temos hoje muitas câmeras que podem ajudar na elucidação de crimes e ajudam bastante na prevenção. Então, elas já fazem parte da nossa rotina, estão registrando as nossas práticas, estamos abrindo mão um pouquinho da nossa privacidade em troca de uma maior segurança pública, já que esse é um dos grandes anseios da sociedade brasileira e, obviamente, também da alagoana. Por que a polícia não acaba com os assaltos a ônibus? Realmente, o assalto aos ônibus tem se tornado um dos maiores problemas ultimamente aqui em Maceió. No ano de 2012, tivemos mais de 500 assaltos registrados. Nós sabemos que muitos deles nem são registrados. Quando se dão apenas com os passageiros, muitos não vão procurar as delegacias de polícia. Apenas quando são com os cobradores e motoristas, esses sim pedem um apoio do aparelho policial. Aqui já fica logo o nosso aviso para que todos se dirijam à delegacia de polícia para fazer os registros, para que isso possa desencadear uma investigação policial. Muitas delas, infelizmente, não chegarão ao bom termo, que é a identificação do criminoso, mas algumas irão ajudar a identificação, sim, e através delas reduzirmos os crimes. Muitas medidas têm que ser tomadas para reduzir tais práticas. Uma delas é por parte das empresas de ônibus, investindo, por exemplo, nas câmeras.
Você pode dizer, não, mas já existem, mas muitas delas a qualidade da imagem é muito ruim, elas são colocadas em lugares inapropriados. Outras medidas podem ser tomadas. Muito se fala do botão de pânico, que é um botão que o motorista e o cobrador têm acesso, em que ele pode avisar, do lado de fora do ônibus terão sinais para que pessoas que estejam passando na rua, e muitas vezes uma viatura policial, identifiquem que um assalto está ocorrendo dentro daquele ônibus. Outra medida é do próprio passageiro, cidadão de bem, que tem que evitar, infelizmente, mas utilização de joias, de objetos que chamem valor. Telefones celulares mais caros não devem ser utilizados, até porque quando a pessoa utiliza tais objetos, se distrai e não percebe a ação dos criminosos. Nós sabemos que com a questão das drogas, muitas vezes os objetos de alto valor são roubados para serem vendidos ou entregues para os traficantes por valores irrisórios. Então, condutas do cidadão, das empresas de ônibus e, obviamente, da polícia melhorando e estudando os locais em que os crimes estão ocorrendo e, a partir disso, agindo, irão, em conjunto, reduzir a totalidade de crimes de roubo que estão afligindo bastante os ônibus de Maceió. Se eu estiver muito doente na frente de um hospital e se negarem a atender, pode ser omissão de socorro? Não tenha dúvida disso. Os juramentos feitos pelos médicos estão ficando em segundo plano. Muitas pessoas estão esquecendo que a vida está em primeiro lugar. Então, por questão financeira, as pessoas estão sendo deixadas de lado, crianças nascendo no chão, não estão se negando a atender, mas há sim crime de omissão de socorro. Registrem bem a situação, peguem testemunhas e procurem uma delegacia de polícia, façam um registro para que um procedimento de omissão de socorro tenha início e tais práticas não sejam mais aceitas. Porque mesmo que a pessoa não tenha condição financeira de arcar com tratamento num hospital particular, essa unidade de saúde tem como ir à justiça e pleitear o recebimento depois. O que não pode é permitir que a pessoa morra por falta de atendimento na porta de uma unidade policial. Há meios, sim, de responsabilizar alguns profissionais por omissão de socorro. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce e Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce e Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. TV Farol, a TV feita pra você. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate,
Ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Voltamos ao Segurança em Debate e iremos responder mais uma pergunta. Lembrando que o nosso programa sempre vai ao ar de segunda a sexta às 19 horas aqui na TV Farol. Vocês acham certo aquelas blitz só com 2 policiais? Não é o ideal na ação policial, até porque 2 policiais não têm o mesmo poder de reação, o poder de resposta caso criminosos estejam passando em um veículo em número até superior. Entendemos que algumas poucas oportunidades isso possa ocorrer para dinamizar o trabalho policial, desde que houvesse um apoio nas imediações, mas preferimos blitz num tamanho maior, com mais policiais, aquele que está no início da operação, aquele que está no final com uma arma longa, que obviamente intimidarão qualquer resposta por parte do criminoso. Quando são operações mais estruturadas, há até aquele equipamento, popularmente chamado de jacaré, destinado a furar os pneus daquele que busca fugir da abordagem policial. Então, não recomendamos, criticamos até essas operações muito reduzidas, que dão espaço até para críticas, para que seja sugerido até ação criminosa dos policiais, né, questões relacionadas à corrupção. Entendemos que as unidades policiais de trânsito deveriam agir de uma forma maior e algumas oportunidades até em parceria com o Detran, com a SMTT, fazendo um belo trabalho conjunto no combate à criminalidade e aos problemas do trânsito. Quais serviços da polícia eu posso fazer pela internet? Aqui em Alagoas existe a Delegacia Interativa, que é destinada a fazer o boletim de ocorrência, o famoso BO, em algumas situações de extravio. Documentos mais simples, documentos públicos mais simples, alguns documentos privados. Agora, quando se trata de documentos relacionados a automóveis, né, crimes de roubo, aí não é possível. Mas procure na internet a Delegacia Interativa de Alagoas, que há a possibilidade sim de emitir um documento. Caso haja alguma dificuldade, o cidadão será encaminhado para uma delegacia para tentar retirar esse documento. Mas em muitas situações é possível conseguir emitir na sua própria casa através da Delegacia Interativa de Alagoas, desafogando dessa forma as delegacias de polícia tradicionais. Desconfio que um idoso que mora perto da minha casa vem sendo maltratado. O que devo fazer? Infelizmente, tais práticas têm ocorrido muito. Às vezes por questões financeiras, para se apropriar de aposentadorias ou outros motivos, idosos vêm sendo maltratados sem que tenham chance sequer de se defender. Uma das medidas é denunciar o Conselho Estadual de Idoso, que é muito dividido ao longo do estado, diversos municípios têm a representatividade. Eles estão acostumados a fazer o acompanhamento desses casos, tal qual o Conselho Tutelar em relação às crianças, o Conselho de Idoso pode dar uma atenção especial. Ou então, o Ministério Público Estadual também está capacitado de pedir uma investigação acerca do caso em questão. Tem um foragido da polícia na minha rua. Como eu faço para denunciá-lo sem me envolver? Não tolere esse tipo de pessoa. Tendo a informação de que a pessoa é uma foragida, denuncie. E se a preocupação de uma represália é grande, faça-o através do Disque Denúncia. A Polícia Civil, por exemplo, tem o número 181, em que o sigilo será mantido, você não será exposto e a pessoa, que é uma fugitiva, será retirada do convívio da sociedade. Estar próximo a essas pessoas pode representar que elas venham delinquir novamente. E muitas vezes o cidadão que hoje deixa de denunciar, amanhã está sendo vítima desse criminoso. Então não espere ser atingido pelo infrator para denunciá-lo. Faça-o antes. A partir de que horário começa a valer a lei do silêncio? Como as outras, muito interessante essa pergunta, porque tradicionalmente ouvimos falar da lei do silêncio, que já se tornou até famosa, mas na verdade ela não existe.
Não existe essa história de até as 22 horas pode ser feito qualquer barulho. Não, não é assim. A questão do silêncio se deve ao convívio de uma forma geral, à coletividade. Se o barulho está exagerado, seja no horário da manhã, no horário da tarde ou próximo ao almoço, existe sim a possibilidade de o indivíduo responder por uma contravenção penal de perturbação do sossego alheio. Não existe horário do silêncio. O bom senso da comunidade e do cidadão que está incomodando é que vão prevalecer. Lembre-se disso. Bom senso no trato com seus vizinhos vai evitar que o senhor seja direcionado a uma delegacia de polícia ou receba uma viatura policial em sua porta, o que vai tornar inconveniente depois até o convívio naquela localidade. O que fazer se houver um bar vendendo bebida alcoólica a um menor de idade? Bebida alcoólica é crime. Para menores de idade é crime. Denuncie, chame uma viatura policial, não permaneça nesse estabelecimento que não respeita as normas. Infelizmente, aqui no Brasil, nós já temos o hábito de conviver com condutas delitivas sem nos preocuparmos, sem tomarmos as devidas medidas. Assim como estão fazendo hoje para determinadas pessoas que nada tem a ver com o telespectador, amanhã podem estar fazendo com algum familiar seu. Então denuncie, chame a polícia ou então, posteriormente, procure a comunidade policial para dar ciência daquela conduta que está sendo tomada naquele local que infringe totalmente a legislação brasileira. Estava no HGE e fui reclamar sobre o atendimento. O funcionário me ameaçou, dizendo que eu seria preso por desacato. Muito bom. O cidadão deve sim reclamar quando se sentir maltratado. Deve exigir o bom atendimento no serviço público. Obviamente que respeitando os profissionais que ali estão desempenhando sua atividade, mas que muitas vezes não tem culpa da falta de estrutura, quer seja por falta de profissionais, carência de equipamentos. Ele apenas é mais uma vítima da desestrutura geral. Mas o direito de reclamação é digno, é permitido a qualquer um. Não há essa história do desacato, que só venha a ocorrer caso o cidadão perca a razão e passe a proferir impropérios, ameaças ou coisas do gênero. Mas a reclamação é livre, dentro de um respeito, obviamente. Outro dia eu estava na praia e um menor de idade, bem maior do que eu, tentou me agredir. Se eu revidasse, seria punido por ele ser menor? Nessa situação específica, obviamente que não queremos aqui brigas, lutas, combates, mas nessa situação narrada, o revide seria tão somente uma legítima defesa. Quer seja contra um maior de idade ou ainda um adolescente infrator, ela é permitida se o indivíduo tem o seu direito de defesa. O fato dele ter menos de 18 anos não permite que ele pratique esse ato infracional. Você pode sim se defender, agora não deve fazê-lo, não deve partir para uma agressão, porque sendo ele menor de idade, isso pode prejudicar, piorar a sua situação. Se eu perder meus documentos, por que é importante eu fazer um BO? É de fundamental importância o registro da ocorrência, porque esse documento pode parar em mãos de infratores, estelionatários, que trocando muitas vezes a foto que está ali em cima, vão utilizar os seus dados para agir indiscriminadamente contra a sociedade em geral. E em muitas situações, esse indivíduo acaba sendo até preso e fornece os seus dados. E fica lá você respondendo um processo que não tem nem conhecimento, mas no futuro pode trazer inconveniente. Esse boletim de ocorrência registrando extravio ou roubo de um documento seu pode lhe servir anos depois, quando nem lembrava mais da perda, vai servir para lhe proteger dessas ações delituosas. Se eu frequentar uma casa noturna e eu perceber que ela não respeita as normas de segurança, o que devo fazer? Recentemente tivemos uma grave tragédia em nosso país. Medidas de segurança não eram respeitadas, observação de saída de emergência, coisas do gênero ficaram esquecidas. Se você, já ciente disso, mais atento agora, perceber que a casa que você está frequentando, a casa noturna, não respeita as normas, procure não ficar ali. Mas se terminar permanecendo naquele local,
Quando for embora, denuncie. Temos o Corpo de Bombeiros, temos a Secretaria Municipal de Convívio Urbano, órgãos aí que são responsáveis por fiscalizar tais locais e não podem permitir essas condutas violando as normas que muitas vezes geram morte de muitos brasileiros. Meu marido vive me agredindo e me ameaça. Caso eu denuncie, ele me mata. O que devo fazer? Não permita que tais práticas se tornem uma rotina. Havendo agressão por parte do seu companheiro, esposo, namorado, denuncie. Porque quando eles lhe agridem e nada é feito, essas agressões vão só aumentando em intensidade, até que muitas situações chegam ao óbito. Então não permita. Caso você denuncie, a polícia entre em ação. As estatísticas mostram que as agressões se encerram, os agressores passam a responder pelo que já fizeram e vão dar um novo destino à vida. Agora, quando a mulher, assustada, nada faz, permite que esses casos se repitam, eles vão ganhando intensidade e muitas vezes chegam ao mal maior, que é o assassinato. Então procurem, temos delegacias da mulher na parte alta de Maceió, na parte baixa, com muitos casos elucidados, as respostas são dadas, temos diversos órgãos de apoio às mulheres, então não aceite, procure apoio policial, não se sinta aterrorizada, porque esse homem, ao ser chamado pela polícia, muitas vezes lá chega até a chorar ao negar as condutas que ele, como um rei na casa, faz rotineiramente. Denuncie. Tendo sido respondidos alguns questionamentos que nos chegaram, vamos agora à dica de segurança da semana. Em tempo de volta às aulas, gostaria de lembrar aos pais responsáveis que deixam seus filhos nas escolas para que tomem alguns cuidados. Procurem sair um pouco mais cedo para que possibilite perder um pouquinho do seu tempo estacionando nas imediações do colégio. Não faça aquelas práticas de filas duplas, filas triplas, porque além de infração de trânsito, que possibilitará que o senhor leve uma multa, também é o caso de facilitar a ação do criminoso, do ladrão, porque uma pessoa indefesa, dentro de um carro, parada, muitas vezes com ar-condicionado ligado, som também ligado, ela nem percebe o que está acontecendo ao seu redor. E só vai ver quando uma arma de fogo é apontada em sua direção e o veículo é roubado. Então, condutas desse tipo só atrapalham o trânsito e expõem a sua vida a perigo. Não façam essas práticas. Preocupe-se com a saúde e o bem-estar do seu filho e de si mesmo. Mudando, indo também para a questão, agora estamos ainda no verão, muitos shows acontecendo ao longo da cidade e nas cidades litorâneas ao nosso redor. Sendo assim, tenha certos cuidados ao ingressar em lugares de muito movimento. Não evite utilizar aqueles aparelhos de telefonia, os smartphones, de forma muito evidente, tirando fotografias na frente de todos, carteiras nos bolsos muito largos, relógios, porque muitas vezes você é furtado e nem percebe, ou então leva-se aí a um roubo, já que aquela ostentação pode dar espaço à conduta dos criminosos. Cautela, evite, o seu bem pode ser utilizado em outros momentos. Agora, em locais de muita aglomeração, até mesmo quando você vê a ação do criminoso, quando tenta segurá-lo, ele já passou para outro companheiro e a infração foi transcorrida sem que você consiga recuperar o seu bem. Não é interessante. Sendo assim, fique muito atento a esses alertas. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida.
Erva doce, doce erva. Qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. TV Farol, a TV feita pra você. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Estamos aqui em Brasília, numa reunião com o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Nacional, discutindo o desarmamento e a contribuição que a sociedade civil pode dar para a próxima campanha do desarmamento no Brasil. E, em particular, agora nós vamos conversar com Clóvis Nunes, que é o coordenador nacional do Movimento pela Paz, que começou na Bahia, começou em Feira de Santana. E ele vai falar um pouco da experiência dele lá na Bahia com relação ao desarmamento. Quais as ações que estão sendo feitas pelo desarmamento? Na verdade, o Movimento Paz começou o desarmamento, primeiro, teoricamente, quando colocou o desarmamento como uma das ações da ONG. Logo na nascente, essa era uma das primeiras ações que compuseram os conteúdos do projeto Paz pela Paz Não Violência. Mas a partir de 1998 para 99, nós fizemos a primeira ação pública, que foi instalar uma barraca do Exército no Largo da Prefeitura, e naquela época, com o slogan Exército, Braço Forte, Mão Amiga, nós conseguimos, com o apoio na época do Ministro da Defesa em Brasília, colocar a primeira barraca para arrecadar armas voluntárias no país, quando ninguém sonhava com indenização. E muita gente não acreditou nisso, mas nós recolhemos naquele período, durante 38 dias, que foi o período que a barraca ficou, nós recolhemos 26 armas. Foi um número que foi significante para uns e significante para outros, porque muita gente acreditava que ninguém entregaria arma. Mais tarde, essa ideia se multiplicou no Brasil. Outros companheiros de outras ONGs, como o Viva Rio, Sou da Paz, levaram essa ideia para Rio e São Paulo, que são eixos de comunicação mais interessantes do Brasil. E nós ficamos como uma ideia pioneira mais invisível, sem muita expressão nacional. E a partir desse período nós começamos a intensificar a ideia do desarmamento. Claro que essas campanhas deles fortaleceram o nosso propósito.
Em 1999, nós estivemos em Brasília, conversando na época com o ministro Renan Calheiros, e falamos desse projeto, Desarmar o Brasil. Ele anotou tudo em mais ou menos 40 minutos a 45 de entrevista, com 3 assessores. E mais tarde nós soubemos que ele lançou um projeto urgentíssimo no governo Henrique Cardoso para desarmar o Brasil. Depois veio o governo Lula, infelizmente ele não citou nossa ONG nessa época, mas a ideia é que valia. Aí veio o governo Lula e a ideia tomou corpo, o Brasil começou a tomar consciência através de muitos organismos que foram se envolvendo com essa política, que já era internacional. Quando o Brasil começou a se desarmar de fato, já existiam 30 outros países que já estavam no caminho do desarmamento. E aí no governo Lula nasceu o Estatuto do Desarmamento. O projeto se transformou em Estatuto. E o Estatuto, como é que ele aconteceu? Quem foi que pensou no Estatuto? Foi a sociedade civil? Como é que ele foi organizado? Toda a ideia do Estatuto partiu da sociedade civil, partiu das ONGs, das reuniões entre ONGs. E se juntou alguns parlamentares. Na época, me lembro bem que o Estatuto do Idoso estava com toda a legitimação. Na verdade, o Estatuto do Idoso ele foi a ventania que abriu espaço para ver o Estatuto do Desarmamento posteriormente. E se pensou numa lei que controlasse a arma. Como o Brasil não tinha lei nenhuma, isso foi o motivo do país ter se armado nos últimos 50 anos, a ausência de qualquer controle para o uso da arma, possibilitou o Brasil proliferar o uso da arma de uma maneira indiscriminada. Como o Brasil também se tornou no terceiro maior fabricante mundial de armas pequenas e leves, o acesso à arma ficou fácil. E aí o Estatuto veio na tentativa de legalizar, de controlar a arma. Já existia algumas redes internacionais, o mundo já estava desarmando com as armas nucleares, as ogivas, as armas químicas e biológicas. As mulheres da Europa já tinham criado a rede ANZA. Isso tudo foi uma fonte de inspiração que veio. E aí se juntou grandes parlamentares, o atual ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na época deu muito apoio ao Estatuto. Um outro parlamentar que contribuiu bastante, que era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Raul Jungmann. E se juntou um grupo de parlamentares, isso chegou até a acontecer uma frente parlamentar pelo desarmamento. E a partir daí nasceu todo esse corpo. O Estatuto enfrentou muita dificuldade na época, o que a gente chamava de bancada da bala, que era a bancada de deputados e senadores que recebiam apoio para as campanhas para defender a indústria de arma e a legitimação da arma. E na elaboração do Estatuto veio a ideia de um plebiscito, para que o povo brasileiro votasse. Naquele plebiscito, o assunto do desarmamento se tornou conhecido no Brasil de uma maneira mais acentuada. E essa frente parlamentar não teve continuidade? Ela se destituiu após o plebiscito, porque no plebiscito, aparentemente, teve uma perda. Mas, independente disso, quando a frente parlamentar caiu, nasceu uma outra força poderosa, que foi a Rede Desarma Brasil. As instituições se juntaram. Muita gente pensou que o desarmamento enfraqueceu, mas ele se ressurgiu de uma maneira muito lúcida. Até porque, no referendo, nós não perdemos muito. A decisão do referendo era para que a venda da arma fosse controlada ou não pelo governo, ou pela iniciativa privada. Então se votou que a iniciativa privada poderia vender arma. Então o que nós perdemos foi muito pouco. Mas o referendo serviu para desnaturalizar o uso da arma e tornar o desarmamento um assunto visível no país. Porque sem visibilidade, sem campanha, sem pesquisa, sem que você faça realmente alusão ao que realmente, o mal que causa a sociedade civil estar armada, você pode estar equivocado na sua visão. Arma é proteção, é risco, não é isso? E você é um homem que vem há muitos anos trabalhando para a construção de uma cultura de paz no nosso país. Como é que nasceu dentro de você essa vontade, essa capacidade, essa visão dessa construção de cultura de paz que não tem nada a ver com combate à violência, formando o Move Paz em Feira de Santana e que hoje está espalhado por todo o Brasil? Na verdade, o Move Paz foi uma decisão. Trabalhar por cultura de paz foi uma decisão íntima. Houve uma onda de violência muito grande e as polícias se juntaram, porque Feira de Santana ficou conhecida como a cidade mais violenta do norte e nordeste do Brasil. Foi um período de crimes hediondos, de sequestros,
poderosíssimos que as pessoas desapareciam. E houve uma comoção na cidade, houve 3 fóruns de violência para tentar fazer justiça. E aí teve um grande fórum, um grande evento no ginásio de esporte no mês de novembro de 1991. O que nós íamos falar sobre a paz? Alguma ação que motivasse a presença da paz na cidade? Será que o combate resolveria? E eu caminhei pelos norte de Mahatma Gandhi. Quando eu terminei a palestra, e vieram as 50, 60 pessoas, era uma sexta-feira, eu construí uma clínica com auditório no 3º andar, e eles disseram: que dia tem reunião, você tem alguma ideia, tem um projeto, como é que a gente pode se juntar a tudo isso, o que a gente pode fazer? E ali nasceu, espontaneamente, uma marcação de uma reunião para as 6h30 da tarde da segunda-feira. E na segunda-feira, surpresa, tinha quase 80 pessoas no auditório, 6h30 da tarde. E aí nós fomos reunindo todas as terças, a partir daquela segunda marcamos as terças, veio a viagem para a Índia, eu fui à Índia, deixei o grupo com um dia de uma caminhada marcada para o último domingo de março. Calhou que quando eu cheguei na Índia, eu vi um movimento muito forte, chamado Ahimsa, os homens vestidos de branco, com uma túnica e o rosto de Gandhi na blusa. E embaixo tinha Ahimsa, que é a tradução literal de não violência. E era um movimento pacífico, sem nenhuma agressão, uma serenidade. Aquilo me emocionou muito e imaginei: poxa, isso pode ser organizado no Brasil. O que a gente tinha deixado conversado podia agora ter um enredo. Em 1992, fizemos a primeira caminhada pela paz, com um carro de som, deu 1.000 pessoas, nós fizemos 100 camisas, sobraram 12, não teve cobertura da imprensa, nem registro fotográfico, ficou na memória indelével do nosso coração. Aí no outro ano nós botamos um carro de som maior e deu 3.000 pessoas. Aí a imprensa nos alcançou. Como a primeira deu 1.000, a segunda deu 3, a intenção da próxima era triplicar para 9. Um carro de som não arrasta uma multidão de 9.000. A gente já sabia que um bloco de carnaval, o trio puxa 4.000. Aí botamos um trio elétrico, a caminhada foi para 9, foi para 12, para 30, para 50, para 80. Chegamos a 100.000 pessoas em 1999, quando começamos com o desarmamento de forma mais efetiva. Então, o Move Paz nacionalmente já existe há quantos anos? 20 anos. E hoje nós somos na Casa da Paz, um posto de entrega voluntária de armas. A campanha começou em janeiro do ano passado. Estamos com praticamente 15 meses e meio de campanha e nos aproximamos de 3.000 armas entregues. Uma das discussões, dos diálogos que está acontecendo com o Senasp, com a Secretaria de Segurança Nacional e com o Ministério da Justiça é a respeito da participação da sociedade civil também com relação a receber as armas junto com a polícia, com os profissionais da segurança. Vocês lá na Bahia já conseguiram essa parceria. Você acredita que em todo o país pode se conseguir isso também? Na verdade, depois da autorização dessa campanha, nós somos o primeiro posto da sociedade civil a receber armas. Como a política do desarmamento na atual conjuntura do presidente Dilma mudou, saiu da Polícia Federal e passou para o Ministério, a direção do posto saiu da instância da Polícia Federal. Nós nos mantivemos e a polícia já era a nossa parceira, mas o suporte está na mão da Polícia Militar. Lá também nós temos parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o Exército e com os órgãos da cidade, com a imprensa, com as escolas, com as igrejas. Hoje tem um grupo de pastores que tira primeiro as armas das igrejas. Só um pastor tirou dentro da sua igreja 26 armas dos fiéis. Não, é importante a participação da sociedade civil, as igrejas, as organizações não governamentais, as associações, elas precisam também se arregimentar. Eu queria que você fizesse as suas considerações também, Clóvis, para o povo alagoano. Deixe uma mensagem para esse povo maravilhoso que vai te ouvir e vai, com certeza, trazer para dentro do coração a mensagem que você vai deixar para eles. A primeira mensagem é que a arma é um instrumento que só faz a vida ser pior do que o que ela já é. Para quem tem uma visão pessimista, a arma piora. E para quem tem uma visão otimista, a arma não se assenta, não coaduna. A arma é um instrumento que foi feito para matar pessoas, para tirar vidas. Então não faz sentido um homem que tem conjugação com a espiritualidade, com o seu destino, com a ordem social, pelo amor de sua família, dos seus filhos, andar armado. Porque você tem a intenção de matar alguma pessoa. Marechal Rondon dizia que morrer se preciso for, matar nunca. Ele era um militar. Ninguém tem direito de matar outras pessoas. É claro que você
defender a sua vida em legítima defesa, isso é uma reação natural, é óbvia que você deve preservar a sua vida. Mas andar armado é quando você está sempre naquela posição de matar a primeira pessoa que lhe agrida ou lhe ameace. Você, usando a arma, você está como uma pessoa que se diz um cidadão do mundo, um homem que está dentro do padrão social de equilíbrio, e utilizando um instrumento que é um instrumento que desequilibra, que tira a vida, que provoca uma dor profunda, irrecuperável, que é a perda da vida humana. Então, os países que estão desarmados tiveram dificuldade em convencer os seus povos. O Brasil começou o desarmamento agora, mas não vai demorar das pessoas terem essa consciência desarmada. O Japão, por exemplo, tem um homicídio por 100 mil pessoas. A Costa Rica tem 3 anos e meio que não mata ninguém. A Coreia do Sul tem 2 anos que não tem homicídio. Então é possível. Na Ilha de Maurício não existe arma, nem a segurança da armada. O Canadá, o ano passado, eu estive lá, fez uma reunião porque matou 15 pessoas a mais. Durante 10 anos, eles nunca passaram de 50 pessoas. O Brasil mata 15 por dia, 15 um brasileiro a cada 15 minutos, 90 por dia, 38, 40 mil por ano, fora os feridos, que não chegam a óbito. Então, nossos números assombram. No Brasil, a morte por arma de fogo é epidêmica. Nós estamos na guerra civil não declarada, só vão matando pessoas dia a dia. Então, é importante que a gente saia dessa omissão, da indiferença, e faça alguma coisa para ter um país melhor para viver, um país com menos morte, com menos homicídio, com mais dignidade, que respeite o princípio e o direito mais inalienável que existe, que é a vida. Nós nos despedimos aqui, deixando essa mensagem para vocês, que qualquer pessoa que queira realmente construir a paz, ele faz isso voluntariamente. Clóvis contou um pouco da sua história para que você também possa se espelhar e fazer a sua caminhada e construir a paz, começando dentro da sua casa, sabendo que a paz que você precisa na sociedade começa dentro de você, que vai passar para a sua família, que vai passar para a sua rua, para a sua comunidade, para o seu estado, para o seu país. A resposta para a construção da paz está nas suas mãos. Até a semana que vem.
Obrigado, Maristela, e esperamos que os nossos telespectadores tenham ficado satisfeitos com essa prestação de utilidade pública, o que, aliás, já é usual aqui no Segurança em Debate, que todos os dias passa informações preciosas a você que nos assiste, hoje apenas de uma forma diferenciada. Mas, pelo menos aqui, nossa produção ficou bem satisfeita com o resultado dessas perguntas que nos foram enviadas. Muito obrigado e até a próxima. TV Farol, a TV feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na erva doce Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva doce Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você.